Vou iniciar alguns testes aqui das VTRs para melhoria. Eu vou começar por essa SUV grande PMCE da roda preta. Essa VTR aqui, ela é boa, até mesmo porque é a mais usada por nós aqui. Porém, tem algumas coisas que precisam ser mudado nela. O arranque, em vista das outras, e a final. Porque todo veículo que a gente tenta acompanhar na cidade, ele supera qualquer tipo de velocidade de todas as VTRs que nós temos aqui, incluindo até o sedã da BOP, que ele chega aí praticamente a 300 km por hora. Isso impossibilita, porque tem carro chegando a 400 e pouco aqui na cidade. Isso mesmo, a gente já fez teste e realmente impossível. Esse veículo ele trava em 297. A questão de curva dele tá boa. Mas a gente perde um pouco em relação aos demais, porque é um veículo, né? Uma barca, ele é grande, mas a gente consegue fazer uma curva com ele meio que sem frear, 250. Mas ainda assim, os outros carros fazem 270 até 300 km por hora e a gente precisa de algo um pouco mais rápido para acompanhamento. As motos em si também não conseguem acompanhar na reta, né? Esse veículo acaba sendo mais rápido do que elas na reta. Então, onde a gente perde, existe um desequilíbrio existe esse tipo de desequilíbrio na hora do patrulhamento. Então, esse daqui é o teste com a SUV grande da PM. Esse veículo ele tem a roda preta. Tem a outra que é da Tática. E ela tem um arranque já um pouco melhor. Porém, a dirigibilidade dela é ruim. Ela é mais solta. Então, essa daqui, se hoje arrumasse ela para chegar numa velocidade superior, né, e ter a curva legal, seria muito bem-vinda. Seria uma das melhores que a gente teria aqui, tá? Bom, agora vou testar a Cross PMCE, que é essa versão nova. Ela, de cara, já vai ser notório, a arrancada dela é bem melhor, a retomada, né, o torque dela. Ela já responde melhor, igual os carros de pista, só que ela também tem uma limitação de velocidade. E a questão da curva dela, ela solta um pouco, tanto que a gente frear, que ela joga muito fácil, diferente da outra. Então essa daqui, ela tem torque, o que é bem-vindo, né, o que a gente precisa. Mas na hora da gente fazer uma curva, alguma coisa, ela já é mais solta. E o limite dela é 280. 285, 6. E ela mantém isso daqui. Tá? Vou fazer o mesmo trajeto que eu fiz com a outra, para ter uma base. E um detalhe específico de todas... Ó, essa daqui eu já preciso frear mais para fazer a curva. Essas curvas mais abertas aqui, consegue fazer normal, mas quando precisa desviar de algo, a gente meio que perde na velocidade. E a limitação dela, 280, é onde a gente perde na reta. O que a gente vê muito no acompanhamento é isso. Um detalhe também, deixa eu só ir para um local aqui.
Já vou aproveitar e mostrar com essa, que é essa onde a gente tem mais problema com isso. Em vista dos outros carros, né, da cidade, eles são... A gravidade do carro é diferente, né? Ele não sai do chão em relação a algumas descidas. E quando existe o acompanhamento aqui na parte das mansões, principalmente na descida, ela desgruda do chão. É onde a gente perde o controle realmente do veículo, tá? Que é diferente do outro tipo de veículo que a gente tem para fazer o acompanhamento, né? Pessoal, a gente perde nisso daí. Então eles meio que percebem já a questão do... A gente vê que percebe já a questão do... Eles, né, percebem, na verdade, a questão já dos veículos que a gente tem. E eles tendenciam a sempre ir para o local onde eles vão ser realmente favorecidos. Então, de qualquer forma, eles têm um favorecimento muito grande aí diante das nossas GTRs em N tipos de situação. Então esse veículo aqui, trabalha na gravidade dele, para deixar ele colado principalmente nas descidas e aumentar a velocidade, é um bom veículo para acompanhamento. Não é a mesma questão de um sedã, mas ainda assim, mesmo com o pneu furado, a gente consegue ter um controle legal. Baseado num carro que estava ontem na pista do pessoal do Renegados, uma Audi, que ela tá chegando, ela tá ali brincando, passando dos 400. Porque mesmo com um veículo a 300 e eles com o pneu furado, a gente perdia de vista fácil. Então a estabilidade até de pneu furado deles está bem melhor do que o nosso. Agora tem uma VTR que é a SW4 da PMC, é da verde. Alguns pontos dela. Ela é a única que ultrapassa os 300 km, pelo menos a última vez que eu pilotei ela, não sei agora. A parte ruim dela, ela é muito exposta. Acredito que as VTRs têm que ser literalmente toda fechada no seu filme. Teria que ter um filme para ela. A questão da arrancada dela deixa um pouquinho a desejar. Poderia ser igual a Cross. Porque, pelo que eu vejo, né, indiferente do pessoal do ilegal, quando a gente fala de uma SUV, independente se ela é mais pesada do que um sedã, a proporção de torque é a mesma deles, né? Então, a gente tendo o torque dela igualzinho da Cross seria excelente. O que ela tem de ponto positivo? A velocidade dela. Chegando a 320, 330, dependendo dos bumps da cidade aqui, ela vai para 330, 340, estourando, foi o máximo que eu vi até hoje. Então, quando se fala em curva, tem que frear também. Tem hora que ela joga muito a traseira dela, e aí ela perde a velocidade na curva, o que a gente perde também pro carro dos caras, que eles não perdem a velocidade. Então, em alguns detalhes, essa daqui é a melhor em questão de velocidade, tá? Mas acho que isso o filme dela e mexer um pouquinho mais na curva, pra gente conseguir se igualar. Seria uma ótima VTR. Então assim, se a gente manter um padrão delas, uma velocidade de 330, 350
né? Não vou nem falar 400 porque eu sei que tem veículo que vai 400, mas quando você tiver a moto também que chega nessa velocidade e o seu aero, a gente consegue fazer um acompanhamento melhor, né? Que a gente vai ter todas as unidades dispostas. Que seria interessante. Bom, agora eu vou ver o da BOP, que é um carro que eu gosto de usar por ele ser sedã. A gente tem um pouquinho mais de confiança na direção em relação ao sedã, sua vizinha. Detalhe, SUFilme, né? Ele só pega SUFilme só na traseira e na lateral do passageiro traseiro. E o da frente aqui teria que tampar também. Como eu falei, é um veículo, dependendo da curva a gente precisa frear, mas ele bate seus 300 km por hora. Ele trava ali 297, 300 e olha lá. Mesmo com o bump ele não passa a velocidade. E quando a gente falar de curva a gente consegue, mas existe uma diferença de 50 a até 100 km de diferença do veículo, qual a gente sempre faz o acompanhamento na frente. Questão de curva, ele é bom, a gente consegue fazer uma curva legal, só que a física desse veículo em relação à durabilidade dele, diferente dos demais, ele é um pouco mais frágil. Ele estoura rápido e acaba ali a barra mecânica, né? Ali embaixo do velocímetro, ela prejudica muito o veículo. O que é diferente também dos carros dos ilegais, que eles têm eles parecem um bloco, né? Porque realmente eles não quebram facilmente. Fora a estabilidade, a qual eu já mencionei também. Mas esse carro aqui, se ele pudesse chegar um pouquinho mais a velocidade, a BM Sedan, conseguimos colocar o plot somente da polícia militar, né, também, fora da BOP, mas ter ali só polícia militar, já seria o caso a gente ter uma speed para nós. Então, ó, ele quebra fácil, qualquer batidinha ele já abre o capô, ele já começa a danificar muito fácil. A velocidade e isso filme desse carro aqui. Agora, essa aqui tem uma arrancada boa. Mas ela tem uma questão de curva. Ela não faz curva, mesmo você jogando total, você vê que ela tem uma dificuldade de realizar curva. Ela é mais seca, tem que frear para ela fazer umas curvas mais interessantes do que os demais, né? Tem veículo na cidade, ó, ela salta muito fácil também. Todas as VTRs eu consigo chegar ali fazendo aquela curva, essa daqui não tem como, na velocidade que a gente já sai ali. Ela pega até 320, que eu já testei, mas ó, ela perde o controle muito fácil. Muito fácil mesmo, em qualquer mesmo da cidade. Qualquer bumpzinho da cidade ela já desgruda. Obviamente, né, a lataria já foi. Então ela é extremamente frágil também. Aí, aqui a gente já perde o cara porque ele não freia, não faz nada diferente até mesmo das outras VTRs nossas. Todas elas a gente já tem que começar a fazer uma curva meio longa nessa. Vou tentar fazer uma curva normal. Ó.
O mesmo tipo de curva que eu fiz com as demais não consegue fazer nessa, a não ser se a gente puxar o freio de mão, e é onde a gente perde a velocidade do acompanhamento. Então isso prejudica até mesmo quando a BOP está fazendo o acompanhamento junto com a gente, ou a gente precisa de um outro carro, alguma coisa, a gente utiliza isso aqui de vez em quando. Um outro detalhe, que a plotagem dela sai, a original da BOP sai quando a gente tuna ela. Então seria interessante ter, né, o padrão da BOP nela, porque senão a pessoa não consegue nem tunar o veículo, senão ela fica descaracterizada. E como colocar os veículos do VIP Polícia para geral da cidade, teve ocasião de eu encontrar essa mesma VTR, achar que o cara era roubado e quase batemos um cara, mas ele estava com um carro VIP o qual ele comprou e a cidade direcionou, né, cedeu. E aí eu pedi para os demais que tinham tunado voltar com esse tipo de plotagem aqui, só para diferenciar. Mesmo assim, os VIPs ainda continuam com o luminoso, né, o Giroflex em cima adicionado. Tanto em cima quanto o interno, que ela tem embaixo e dentro do vidro da frente. Então você vê que é um carro que, tipo, dependendo da curva, ele não faz de forma alguma. Ele é extremamente ruim de controle. É um carro excelente que a gente poderia ter como reforço, mas ele deixa a desejar nesses quesitos. Agora eu vou testar da raio aqui. A minha não tá tunada, então não levar muito em consideração. Mas ela já fica abrindo vidro aqui, a gente já pediu para arrumar isso aqui. E não arrumaram. Essa questão do freio é a mesma da tática, o qual eu não testei ali. Mas você vê que ela baixa bem, então tem alguma coisa aqui na handle dela. Na handle dela que eu não consigo identificar, mas ela baixa muito o pneu. E isso na hora do freio, do controle, ela joga. Pelo menos na da tática ela é assim. Então tipo, ela é mais solta que o normal. Ela chega a 300, nem a 290, né, como as demais. Mas aqui, ó, você vê que ela baixa. A gravidade dela empurra ela para baixo. Eu até entendo, mas ela deveria ser mais grudada para acontecer isso daqui. E ela não é tanto. Fazer o teste de curva nela. Tem um teste de curva boa. A questão da velocidade. E ela também, ela tá pulando sozinha em alguns lugares. Ela pega alguma ondulaçãozinha, ela já empina. Pelo menos os últimos testes que a gente fez, não sei se ela vai fazer aqui. Mas ela também estava fazendo em retas e pega alguma coisa, ela já salta. Acredito que a gravidade dela em relação a descidas aqui, ela é grudada. É o que eu estava mencionando, né, que a Cross e os demais deveriam ter. E esse tipo de gravidade. Então assim, dá raio, esse tampo traseiro, velocidade final e o torque. Que ela tá boa de curva, o pessoal pode prestar um apoio legal no futuro pra gente.